filólogo apresenta análise, deduções, interrelacionamento de fato, conhecimento dos livros de histórias, de arúspices e dos escritos pontifiçais. Índices de uma cultura ampla, própria do sábio, do filólogo, como Eratóstenes e Ateios. É uma definição bem erudita da filologia. Eu diria que tanto o gramático quanto o filólogo são filólogos. Em outras ocorrências do termo filólogo, o contexto confere mais peso a um do que a outro no aspecto semântico. Considerando-se o caráter extremamente amplo do seu conteúdo significativo, é fácil compreender posições e conceituações divergentes. E aí, Baceto continua. Desde as primeiras atestações, porém, está pelo menos implícito no texto escrito, como o de Sêneca, né, que esse estudo da língua ele é bem antigo, né, que há uma preocupação com o estudo da língua e que existe o termo, a expressão filólogo. Outros textos já indicam claramente o interesse do filólogo por todas as formas de manifestação do pensamento, mesmo a palavra falada ou escrita. Então, torno a reforçar, a filologia não é a ciência do texto escrito, a filologia é a ciência da língua, e esse texto não precisa necessariamente ser escrito, ele pode ser falado ou apenas ouvido. E aí, né, há quem diga que esse Sinésio de Cirene, lá no século IV depois de Cristo, teria entendido a filologia como pesquisa de palavras. Aí eu já estou mostrando a relação da filologia com a lexicologia. Ele diz o seguinte, Baceto, falando de Sinésio de Cirene, diz o seguinte: e o filósofo entre nós encontrará consigo mesmo e com Deus através da filosofia. Então, o filósofo se encontra com Deus através da filosofia. Encontrar-se-á com os homens através das forças subjacentes à palavra, terá, pois, conhecimento como filólogo. Então, quando a gente vai se encontrar com Deus, buscar o porquê das coisas, a gente está filosofando. Quando a gente vai buscar o porquê da língua, da linguagem das palavras, a gente está filologando, né? Fazendo filologia. Aí é um neologismo, né? Que não existe filologar ainda. E como filósofo, julgará tanto a parte como um todo. A gente sabe, eu acredito que a maioria saiba, que a filologia surge a partir da filosofia, né? Os primeiros filólogos foram filósofos. E a lexicologia, o que seria? Essa ciência que estuda o léxico em todas as suas relações, linguísticas, pragmáticas, discursivas, históricas e culturais. Ou seja, apesar de a lexicologia ser uma ciência recente, enquanto ciência independente, né, ela sempre existiu enquanto ramificação, enquanto parte da filologia. Porque esses estudos acerca da palavra, eles são muito antigos. E, assim, apesar de também não ter tido lugar merecido, porque foi sempre deixado de lado, talvez pelo acervo lexical, porque assim, é muito difícil. O número de palavras que existe numa língua é praticamente impossível da gente compilar em algum lugar. Por todas as mesmo com todas as tecnologias que a gente tem hoje, é muito difícil, porque provavelmente quando a gente acabar de fazer, se a gente começar a fazer algum trabalho desse tipo, quando estiver acabando já surgiram outras palavras e a gente não vai dar conta nunca. Por essas questões, né, de não conseguir dimensionar, de não conseguir limitar esse número de palavras, o vocabulário de uma língua, foi que os estudos dessa palavra foi deixado de lado. Mas aí vem estudiosos mostrando que... Eu gosto muito de uma expressão de Eugênio Cossério que ele disse: a gente não pode abarcar todo o léxico de uma língua, vamos abarcar partes desse léxico. Então, vamos estudar pedaços desse léxico. Assim fez Cossério com o estudo da linguagem, né? Sem um lugar merecido, esses estudos lexicais permanecem em segundo plano durante um bom tempo da história linguística. Quase nada se fazia com as palavras de uma língua, além de organizá-las alfabeticamente e buscar suas definições a partir de sua literatura. Apenas a lexicografia, né, que é a ciência, um ramo da lexicologia que se preocupa com a formação dos dicionários, tinha uma função definida até o início do século XIX, mais ou menos, quando a filologia se define enquanto ciência linguística. Então, quando a filologia se torna ciência, dentro dos estudos lexicais, o que se fazia apenas era a organização de dicionários. Era uma necessidade da época, né? Organizar, elencar e estudar a utilização e significação das palavras de uma língua. E talvez isso tenha sido a mola propulsora, né, que deu origem aos estudos lexicais como um todo, e não apenas os estudos lexicográficos. Porque a gente sabe que o léxico de uma língua é um organismo vivo, extremamente complexo em sua composição, e que ele diz muito da gente.
Independente das questões fonéticas, que vocês devem estar estranhando o meu sotaque, porque é baiano, diferente do de vocês, o meu vocabulário é diferente do pessoal daqui, do Mato Grosso do Sul. Bem diferente. E aí a gente vai ouvindo palavras, agora mesmo a gente veio de uma mesa, a gente estava ouvindo algumas expressões, estudos toponímicos, estudo da geolinguística, e a gente estava percebendo que aqui o vocabulário não é o nosso, mas não precisava nem eu assistir isso, a gente sabe que a língua varia e muito. E uma língua de cultura como a língua portuguesa tem uma grande complexidade, né? A gente, apesar de ser filho do português de Portugal, nosso português é totalmente diferente. E aí, desde o momento em que o português se manifesta enquanto língua literária, já nos primeiros documentos escritos, nós vamos encontrar lacunas ao reconstituir as fases desse léxico. Porque, no início, a gente só tinha o documento escrito. A palavra ela tem diversas acepções. A acepção considerada oficial, culta, ela pode aparecer no documento escrito. As outras acepções ela só vai acontecer na fala. E a fala era muito pouco registrada. Por isso, não há como reconstruir todas as fases, né, por esses estudos percorridos e destrinçar as contribuições de muitas gerações que chegaram a construir o léxico de uma língua. Porque a sua complexidade e abstração vai impedir de ser plenamente, né, de ser totalmente compilado, até porque, se língua é um organismo vivo, o léxico também vai continuar vivo, dinâmico e mutante sempre. E é nessa situação histórica que nasce a lexicologia, que, quando ela surge, ela tem como função estudar também a língua falada, analisando o seu conteúdo lexical sobre diversas perspectivas, a partir dos elementos conceituais, que seria o sentido básico da palavra, os elementos funcionais, né, como essa palavra funciona na língua, e os elementos morfossintáticos, né, ou o seu sentido acidental, o que ela significa gramaticalmente falando. E também, além de analisar esse conteúdo lexical, a proposta da lexicologia era defender o aspecto formal e histórico da palavra, subordinados aos aspectos semântico e sociocultural. Então, aí nós já estamos muito além de mera organização de palavras em dicionários, né? Mas isso vai começando bem devagarzinho, porque, por exemplo, no século XVIII, a partir da época do Renascimento, por exemplo, o estudo do léxico ainda se voltava sobre dois eixos: a confecção de dicionários, que já existia desde o início, e o estudo da palavra numa perspectiva filosófica, né? Já começam a questionar o porquê das palavras, né? Por que massa é um negócio de fazer bolo e de fazer pizza num lugar, e no outro lugar é uma coisa legal, uma coisa muito boa. E assim lá vai. Já no século XIX, a lexicologia começa a mudar de perspectiva. E aí a palavra passa a ser vista como forma cuja natureza, tanto fonética como morfológica, precisavam ser observadas. E aí os estudiosos da época deixam de se preocupar com a relação pensamento e palavra, e o interesse passa a ser o interesse da época, né, os estudos comparativos, a comparação das palavras, que era a marca predominante desse período. Nos finais do século XIX, né, com a marca triunfal, quando surge a geografia linguística e, consequentemente, os estudos onomasiológicos, aí o interesse linguístico passa, pouco a pouco, da investigação fonética para dos problemas lexicais. Porque, primeiro, estudamos toda a fonética da nossa língua, depois estudamos a morfologia, depois a sintaxe, e só então fomos nos preocupar com os estudos lexicais. Até então, até os finais do século XIX, os dicionários eram sistematizados sem relacionar as definições com os sinônimos existentes. Já no século XX, os estudos lexicológicos já se diversificam, né, se aliam a diversas correntes linguísticas, e aí nós vamos ter assim, três teorias que predominam na época. A teoria estruturalista, em que a língua, né, vai ser estudada sob o ponto de vista formal e social. A gerativista, onde, né, é a língua estudada sob o ponto de vista cognitivo, e a teoria funcionalista, que é estudada sob o ponto de vista do seu uso social. E é em volta dessas teorias que vão surgindo as diversas perspectivas de estudos lexicais. Só uma ressalva para lembrar vocês que nós temos as palavras gramaticais e as palavras lexemáticas ou referenciais. No caso da lexicologia, nossa preocupação são com as palavras lexemáticas. As palavras gramaticais, artigo, preposição, conjunção, são estudados na gramática.
E a gente consegue limitar o número. Já as palavras lexemáticas ou referenciais, que constituem a maior parte do nosso léxico, elas são de número indeterminado. Estão organizadas no dicionário algumas. E, ainda assim, essas que estão no dicionário não têm todas as acepções para ela, né, que é usada pelas pessoas, ou pelo povo, ou pela região em que está se estudando essa palavra. Agora, sim, resumindo, né? Eu disse a vocês que a lexicologia veio da filologia, ou seja, a lexicologia seria uma ciência filológica. Eu acredito que hoje não há dúvida nenhuma com relação a isso, né? Tanto que estudar o léxico de uma língua é muito além do que organizar palavras em dicionários, é estudar a história e cultura de quem utiliza essa língua. Eu acho que todas as pessoas que tenham, né, a possibilidade de fazer algum estudo sobre qualquer perspectiva lexical vai, consequentemente, mergulhar na história da cultura das pessoas que utilizam essa língua. É inevitável, é impossível a gente fazer um estudo lexical sem fazer um estudo sociocultural. Porque o acervo lexical de um povo é construído ao longo de sua história, tanto social, quanto política, quanto econômica, quanto religiosa, né? Isso é fato. Enfim, em cada época, a gente sabe que as palavras vão se modificando, se ajustam, se acoplam, são esquecidas, são relembradas, são criadas, ajustando sua fonética de acordo com a fala de determinada comunidade, diversificando o seu sentido de acordo com a época vigente, sendo proibida e permitida de acordo com a sociedade em que se esteja inserido. Tudo isso faz parte do estudo, né, da palavra, do léxico. Todos esses caminhos dão aos estudos lexicais a possibilidade de se estudar as palavras de uma língua nas mais diversas perspectivas. Então, se a gente vai estudar as palavras de uma língua nas mais diversas perspectivas, e eu falei a vocês que eu entendo a filologia como estudo da língua em toda a sua amplitude, significa que a filologia vai criar mais um ramo dentro dos estudos lexicais, que seria, né, o que eu estou chamando de lexicologia. O que eu estou chamando não, que já existe a lexicologia. Para encerrar, a filologia estuda a língua em todas as suas diversas nuances. É assim que eu penso a filologia, como eu falei a vocês, né? Existem outros pensamentos com relação à filologia. E, com os estudos lexicais, tem a possibilidade não só de resgatar o acervo lexical de um povo, como também de poder conhecer um pouco mais acerca desse povo a partir do seu léxico. E hoje, a lexicologia é um dos caminhos mais rápidos para se entender a história de um povo, partindo-se desse vocabulário utilizado por esse povo. E isso posso assim dizer que eu tenho certeza disso, ainda que algumas pessoas possam não concordar comigo. E que surjam, né, dentro desse pessoal que vem fazendo estudos linguísticos, a cada dia, mais filólogos, lexicólogos, que nós precisamos ainda de muita gente para estudar as palavras no Brasil, porque a gente tem muito o que se estudar. E é isso que eu tinha para falar a vocês, né, sobre essa relação entre filologia e lexicologia. Muito obrigada. Meu e-mail está aí, se alguém depois quiser falar alguma coisa. Boa tarde a todos. Eu sou Liliane Barreiros, né, como o professor Pereira me apresentou. Quero, primeiramente, agradecer o convite, né, a receptividade. Reitero as palavras da professora Celina. Realmente, a cidade de vocês é bem acolhedora, bonito, é lindo. Estamos retornando com o coração assim, bem agraciado com essa experiência. Esperamos também retornar outras vezes. Viemos aqui, eu e minha família, há 6 anos e não pude fazer esses passeios e conhecer melhor o lugar. E agora foi uma experiência assim, bem gratificante para todos nós. Eu vou falar sobre os itinerários da pesquisa no acervo de Eulálio Mota, edição e estudo, né? A motivação da minha fala, com base após o resultado, né, divulgação da premiação da medalha Serafim da Silva Neto, o professor Patrício Nunes Barreiros, né? O professor Patrício, ele é coordenador do projeto da edição das obras inéditas de Eulálio Mota, o qual eu faço parte, e o objetivo da minha fala será apresentar a perspectiva de trabalho que estamos desenvolvendo na Universidade Estadual de Feira de Santana. Meu trabalho com a filologia iniciou ainda na iniciação científica, durante a minha graduação, e em 2009 tornei-me professora da Universidade do Estado da Bahia, sendo transferida em 2014 para a UFES. Então, em 2008, eu iniciei esse trabalho com o acervo do Eulálio Mota,
e vou contar um pouco das atividades que desenvolvo ao longo da minha apresentação. Eulálio Mota, né? Quem é Eulálio Mota? Então, para situar, ele é um escritor baiano que nasceu na cidade de Mundo Novo, em 1907. Em 25, ele foi morar em Salvador para estudos, né? Nesse período, de 25 a 33, ele teve contato com outros escritores que se desenvolveram e se destacaram também no cenário literário baiano e publicou seus sonetos em revistas e jornais. Ele dedicou-se por mais de 60 anos à escrita, apesar de não ser um escritor canônico. Destacou-se como poeta, cronista, panfletário e jornalista. Foi farmacêutico de profissão e conciliava essas atividades literárias com o seu trabalho e as suas demandas com a sua fazenda, além de uma vida política ativa. Veio a falecer em Salvador em 1988. Após essa explanação de Celina, né, tivemos essa oportunidade, uma aula de filologia. Eu também sou professora de filologia românica na Universidade de Feira. E achei excelente esse retorno, essa retrospectiva. Na minha fala, eu vou trazer, destaco um trecho das cartas sobre a Confederação dos Tamoios, de José de Alencar, que ele diz o seguinte: todo homem é orador, escritor ou poeta, todo homem que usa da palavra, não como meio de comunicar as suas ideias, mas como um instrumento de trabalho, ele deve estudar e conhecer a fundo a força e os recursos desse elemento de sua atividade. O mestre, o magistrado, o padre, o historiador, no exercício do seu respeitável sacerdócio da inteligência, da justiça, da religião e da humanidade, devem fazer da palavra uma ciência, mas o poeta e o orador, eles devem ser artistas e estudar no vocabulário humano todos os seus segredos mais íntimos, como o músico que estuda as mais ligeiras vibrações das cordas de seu instrumento, como o pintor que estuda todos os efeitos da luz nos claros e escuros. Conhecendo o acervo de Eulálio Mota, eu me senti tocada com esse trecho de José de Alencar, porque o Eulálio Mota ele foi um artista da palavra. Apesar de ser farmacêutico de profissão, ele soube estudar no vocabulário mundo e perceber essas vibrações íntimas do seu povo, da sua comunidade, e transmitir isso de forma escrita nos seus textos, nos seus causos, nas suas crônicas. Então, o acervo ele foi encontrado em 1999, quando o professor Patrício ainda era estudante da Universidade Estadual de Feira de Santana. Foi fazer um trabalho de uma disciplina e lá se deparou com esse acervo, o qual a família doou para fins de estudo